Então hoje a gente vai ler o capítulo 13 e o Pedro vai fazer a leitura. Mateus 13. De Tendo Mateus. Jesus. Isso, Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que falas em parábolas? Ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, terá em abundância. Mas aquele que não tem, aquilo que lhe tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhe a outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que cumprisse o que fora pelo profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele,
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e as boas sementes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado logo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino do céu é semelhante ao tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse Jesus: Entendes todas essas coisas? Disseram eles: Sim, Senhor. E ele disse: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino do céu é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e venda-as. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e dizia: De onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Excelente, excelente. Bastante Eu acho coisa. que é um dos trechos mais importantes, né? Um dos trechos mais importantes. E bastante coisa pra gente comentar. Então, eu sugiro aos senhores que a gente seja breve, mas a gente pode abordar tudo porque a gente pode ir indo por parábola e a gente pode ir indo por trecho aqui, né? Beleza. Então o Pedro falou bastante. Eu vou fazer algumas considerações iniciais aqui. Quando ele saiu, deixa eu ver, para onde que ele foi? Hum, 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 hum. Aqui ele estava em Cafarnaum, provavelmente. Deixa eu ver. Ele não fala, né? Aonde ele estava. Mas beleza. Aí ele contou a parábola do semeador e explicou a parábola depois, né? Então aqui não tem dúvida. E o porquê das parábolas é para se cumprir as profecias, certo? Mas não só por isso. É porque a multidão geralmente não compreende direito as coisas, né? Então, se você falar de forma muito aberta, essa galera provavelmente ia meio que enlouquecer ou ia, sei lá, já ficar esperando o apocalipse no dia seguinte, esse dia do julgamento, esses anjos vindo. Então, para essa turma não enlouquecer, ele falava em parábolas com eles. Na verdade, não é que é
para não enlouquecer, mas porque tem certas coisas que aí não dá para, como você falou, né, não dá para falar abertamente, mas no sentido de quem quer buscar a verdade, como os discípulos buscaram, né? Eles receberam, Jesus deu a explicação para eles. Então, quem estava sempre próximo de Jesus tinha a explicação daquelas palavras difíceis, né? A mesma Uhum. coisa acontece com o livro de Daniel e Apocalipse, que são simbólicos. Então, se você tem um estudo aprofundado, você consegue interpretar da mesma maneira, porque são livros alegóricos, cheios de simbologias, parábolas, como Jesus contava, que se você ler de qualquer jeito, você não vai compreender. Você tem que ter todo um estudo, uma coerência, pra você entender o que, que Deus está querendo dizer para você com a parábola, né? Que não é só para aquelas pessoas. As parábolas de Jesus, elas valem para todo sempre, para todas as épocas, entende? Uhum. Então ela serve que aí, imagina assim, chegar na mão de pessoas, tipo reis, as pessoas liam, não entendiam nada. Ah, tá bom, pode deixar aí pro povo ler, porque não entendia. Uhum. Então aquele livro continua até a gente hoje. Por quê? Porque quem não tinha que entender, não entendeu. Então o livro continuou sendo propagado porque eles não entendiam mesmo, Justo. entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, eu fico imaginando. Você pega aqui no. é, hum, eu vou dar um exemplo, tá? Do joio e do trigo. No versículo 24, Jesus lhe contou outra parábola. Você pega um megafone na Avenida Paulista. Vai lá. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Então, você contar essa parábola. É... Eu acredito que o comportamento das pessoas que estão em volta seria parecido com o das pessoas na época de Jesus. Mas algumas já vão conhecer isso aqui. Tanto positivamente quanto negativamente. Né? Lógico, depende da altura da Paulista, né? Se você estiver na Consolação, vão jogar tomates em você. Mas esse é o ponto. Então, assim, tipo, eu acho que a primeira parábola, a gente não precisa nem se aprofundar muito nisso. Eu acho, da, pri- Porque é tranquilo, né? eu acho que da primeira parábola só tem uma curiosidade rápida que é interessante comentar. Manda. Qual que é a diferença entre o joio e o trigo? Que... Essa é a segunda parábola. Mas beleza, Não, manda desculpa, bala. então tá segunda, tá certo. Hum. Então desculpa, eu tô adiantando, minha cabeça tá meio. Não, pode adiantar, eu que pulei. A primeira tá de boa. Ele mesmo explicou a primeira, A primeira já tem a explicação da parábola. Depois eu né? vou adiantar da segunda. Tá Uhum. certo, a segunda, como minha cabeça comentou, semeador é de outra história. Hoje eu tô meio, a cabeça tá meio off, mas tudo bem. Manda aí. É, a diferença entre o joio e o trigo, que é Ah, isso é muito legal. porque. Tá, mas fala, por que fala que tem que esperar? Cara, enquanto não nasce, você não sabe, é igualzinho. Joio e o trigo é idêntico um do O outro. broto, né? É, A única diferença entre o joio e o trigo é que o joio frutifica. O joio dá semente, e a semente que alimenta. o trigo, O no caso. trigo. O joio não dá semente, o joio é só palha. Então Não só. o joio só tem a parte que você joga fora do trigo. E a parte Na que você verdade, aproveitaria que é. o joio é tóxico. Então, é o que eu falo, não tem nada de útil, ele só é a parte que só tem lixo. Não digo nem nesse ponto, nem entrei na parte do tóxico, principalmente pela que foi escrito. Mas não tem nada, porque você só tem o que jogar fora. E você Uhum. não tem como diferenciar o joio do trigo enquanto não frutificar. Exatamente. Exatamente. Então você tem que esperar nascerem as duas plantas, porque aí depois, e mesmo depois que nascer,
Elas são muito parecidas. Então, você não consegue Uma perceber. com a Muito outra. você não consegue perceber a diferença. Você vai tirar a semente. Vai ver o que frutificou. O que frutificou é trigo. Então, exatamente. Então, que pessoas serão joio e que pessoas serão trigo? Porque é difícil. E aí remete para a primeira parábola, que é aquela da semente foi jogada em tal lugar, foi Ah, jogada em tal lugar. Porque por isso que confundi. Falou da semente, depois fala de joio e de trigo. é difícil você levar uma vida de retidão. Não é fácil, né? Você escolher ficar em casa rezando um terço enquanto tem gente indo beber cerveja na rua, né? Então, Mas tudo são hábitos que você vai criando que fica automático depois, sabe? uhum, Tudo na fale- vida são escolhas. Se sentar um cara que, que vive na academia, o cara é bodybuilder, o cara não come fritura, não come um pastel, não bebe, e sentar numa roda de pessoas que todo dia comem petisco e cerveja. Aquelas pessoas vão criar uma repulsa daquele cara que vive de uma maneira diferente, porque são vidas é, diferentes. E, na verdade, aquelas pessoas que vivem na bebedeira, na cachaça, chegam até a ter raiva do cara pelo padrão de vida que ele segue, a dedicação que ele tem na vida, sabe? A mesma aham, coisa o cristão. O cristão, se você tem uma vida transformada, você automaticamente vai criar uma, entre aspas, uma repulsa da sociedade, né? Ah, lá vem o santinho e tal, não sei o quê. Então as pessoas vão zombar no primeiro momento. Elas vão tentar sim, achar pedras de tropeço pra te atacar pedra. Falar, não é isso aí que é na igreja e tal. Então as pessoas vão tentar te agredir de alguma maneira. Mas quando você tá num caminho, você não tem que olhar pra trás mais não. Você tem que continuar lá. Ó, eu era assim, agora eu sou assim. Daqui 10 anos vou continuar nessa evolução e nunca vou parar essa evolução, né? Você vai sempre nunca vai parar, nunca vai deixar se estagnar num ponto. Porque é, para a vida cristã é sempre rumo a Cristo. Seu olhar nunca é para o próximo, seu olhar é sempre para Cristo. Então, o seu parâmetro por ser Cristo é muito alto. Então, você tem que batalhar muito para chegar lá. Se eu me comparar com um ladrão, eu já tô perfeito, tá ligado? Ah, eu sou perfeito, já sou bom demais e tal. Mas se eu me igualar com Cristo, putz, eu tô tão longe. Então é uma caminhada bem longa, tá ligado? Mas quem vê a satisfação que é viver essa vida, não dá pra explicar pra quem vive na bebedeira, entendeu? Não tem como se exatamente. explicar pra uma pessoa que tem uma vida na promiscuidade, né, com várias mulheres e tal, ou vários homens, você falar que a vida de casal é melhor. Então a pessoa vai tirar uma onda de você, né? Mas, pô, Exatamente. ou falar assim, ah, eu vivo uma vida de celibato, né? Putz, você tá lascado. Você falar assim que você não faz sexo porque você vai esperar o casamento, nossa, É verdade, é verdade. É você verdade. vai ser humilhado em qualquer lugar que você for, entende? Então Tem é razão. difícil. É difícil. Não, e isso é muito real. Assim, tipo, eu meio que vivenciei algumas coisas dessas. Então, por exemplo, teve amigo meu que se afastou de mim porque eu comecei a ir pra igreja. Uhum. Ele me ligava, aí falava assim: eu não acredito que você vai lá rodar e gritar e falar em línguas. Uhum. Eu falei, cara, eu tô indo pra igreja católica. Não é assim, não. Mas assim, de qualquer forma, qualquer igreja séria, você não vai ficar rodando, falando Uhum. groselha. Eu mandei pro Pedro essa semana, Cláudio, o Hum. vídeo da. O vídeo da. Como é que chama? Bispa Ana Cajado do Trovão do Cajado. A Bispa Ana Trovão do Cajado. Caiu uma gota d'água na lente da câmera, ela achou que era um anjo. Aí ela começou a berrar,
pular. Nossa, eu Depois eu dou te mando. risada pra... É muito engraçado. É melhor. É muitíssimo engraçado. Mas enfim, e realmente é difícil, né? Então, para você ser essa terra boa aqui, que a semente vai florescer, cara, não é fácil, principalmente no início. Mas é o que o Pedro falou, depois que você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, está acostumado a ter uma vida que você busca a santidade, aí é outro nível, né? Você vai vendo comportamentos hierárquicos em relação, né? Tipo, você vê quando você vê mais prazer, por exemplo, em rezar um terço do que em, sei lá, ver pornografia. Eu Entendeu? acho que mais do que tempo de conversão, vamos dizer assim, não é uma palavra muito que eu acho muito interessante de usar, mas enfim. É, Hum, é atitude. Há quanto tempo você busca? Quanto tempo você busca? Não há quanto tempo. uhum. Tipo assim, vamos dizer assim, eu dar exemplo escroto, mas vou botar número porque acho que é a forma mais fácil de exemplificar. Eu tô há 20 anos na igreja, só que eu fico 5 minutos fico meia hora por semana estudando a Bíblia. Mano, não sei bosta nenhuma. Agora, eu Uhum. tô na igreja faz 6 meses, só que eu fico 3 horas por dia estudando a palavra. Cara, você vai estar. Não vai nem se comparar a pessoa que tá 20 anos na igreja. É verdade, né? Botando número, eu tô botando número que é mais fácil de entender. Mas não é simplesmente número. Não é simplesmente, Sim. quantas horas por dia eu fico lá. Ele sabe disso. Mas é uma forma de ilustrar. Uma forma boa de ilustrar. Quantas horas por dia eu fiquei estudando. Mas tá Então. certo. Isso, eu acho que isso também na vida cristã faz todo sentido. Mas em outras coisas também. Vou dar um exemplo pra vocês. Tocar violão. Cara, se você treinar 3 horas por dia, todos os dias durante 1 ano, em 1 ano você aprendeu a tocar violão. Sim. Ponto. Eu sei porque eu já fiz isso. Entendeu? E então é a sua dedicação. Em vez de você gastar tempo indo para um boteco para falar de futebol ou falar de mulher ou se reunir com pessoas que vão falar de coisa que não deveria. Você se reúne com pessoas que vão falar sobre boas coisas, você busca estar em contato com outras coisas do que com coisas que você tinha contato antes, é um sinônimo de que você está indo por um caminho mais duradouro, né? Mais Sim. frutificante. Maravilha, maravilha. Então, saímos aqui da parábola do joio e do trigo e a semente de mostarda. Essa é uma parábola curtinha, mas ela é uma parábola interessante, porque aqui Jesus vai mostrar as dimensões do que a vida da busca pela santidade pode fazer com a pessoa. E principalmente, na minha opinião, tá? Essa aqui é a minha opinião. Que ele está mostrando aqui que Yahvé, nosso Deus, ele é o Deus da riqueza. Ele é o Deus de todo ouro e de toda prata. Ele não é qualquer Deus. E a pessoa que estiver no caminho dele se fortificará como uma árvore gigantesca, né? Eu acho que aqui, Então, dessa parábola do grão de mostarda, uma coisa que eu vi uma vez, não lembro nem quem foi que falou, pra variar, lembrar o nome de pessoa, enfim. É que essa parábola não fala para você ter uma fé semelhante ao grão de mostarda. Do tamanho do grão de mostarda. Mas você tem uma fé semelhante ao grão de mostarda. Ou seja, que ela pode crescer indefinidamente, vamos dizer assim. uhum, Pode começar pequena, menor coisa possível e imaginável. Só que ela sempre está crescendo. E ela vai se tornar uma coisa grande que, assim,
Maior de tudo, dentro de todas as espécies, aqui no caso. Sim. Então é isso que eu acho que essa parábola diz. Não é para você ter. Que eu vejo que. Eu já falava, confundi isso muitas vezes, já vi conhecer muita gente que confundia isso, falava isso erroneamente, vamos dizer assim. Acho que não dá para falar de outro jeito. Não é para ter uma fé do tamanho da grão de mostarda. Isso tá Uhum. errado. Então, quando você ouve alguém, tem que ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Não tem que ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno. Tem É, que ter uma porque fé aqui ele tá como o falando grão do de reino. mostarda. Aqui ele tá falando do reino dos céus, né? E Então, não da fé. Então aqui, ó. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem sim, pegou e semeou em seu campo. Então, poxa, eu tô semeando pequenas atitudes é, que vão me levar a um estado de santidade, não a um sim. estado pecaminoso. Mas esse é o ponto que tá falando. É para semear. Então não é para comparar com o crescimento que tem o grão de mostarda. Isso é um Uhum, ponto que eu acho que é interessante ressaltar. exato, Que não é para você exatamente. ter uma fé como um grão de mostarda. Não é do tamanho do grão de mostarda. Né? No reino do céu não é do tamanho do grão de mostarda. Não é para É, a comparar não é comparação para é com o comparar com crescimento, né? é comparar com o crescimento do grão e não com o grão em si. E o Isso é que eu, crescimento que isso pode trazer dentro da é, pessoa. eu acho que isso Faz sentido. que é um ponto que eu acho que eu falei com a fé que eu acho que é um exemplo que eu acho que eu vi muita gente usando nessa parábola. Mesmo que falando do reino dos céus. E aí ele vai falar do fermento, né? Ele vai É, depois dessa ele vai falar do fermento. O fermento, ok, todo mundo, isso é bem compreensível, né? Você mistura fermento no pão, ele cresce, beleza. Aí ele vai falar de novo sobre o profeta, vão abrir a boca em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a fundação do mundo. Então, coisas óbvias que o que eu percebo. Isso aqui eu acho que isso aqui é interessante. São coisas óbvias que o pessoal não tem muita noção, mas que já estava no que Deus tinha proposto para a humanidade na primeira aliança. Só que o pessoal não se atentou. Vou dar um exemplo para vocês. O sábado, ele não é um dia para você cultuar o sábado. O sábado não é objeto de culto, mas ele virou objeto de culto dos fariseus, dos saduceus, sim. né? Então Jesus pegou e falou: "Não, vocês estão fazendo tudo errado. Para com isso. Vai pegar o sábado e vai fazer bem pro próximo. Vocês estão. Então, isso aqui faz essa referência. Né? Vou proclamar coisas escondidas desde a fundação do mundo. E estavam escondidas única e exclusivamente por causa da estupidez do ser humano. Eu acho que aí fala no sábado, por exemplo. Você fala, realmente, você vê que fala é para fazer obra no sábado. Tem que ter o dia para separar para o Senhor, mas o dia que você para o Senhor, você faz o quê? Trabalha para o Senhor. E não Ou fica estuda. parado. Ou estuda. Ele fala, se trabalhar para o Senhor e estudar, você está se preparando. Você está se Sim. preparando. Não deixe de fazer. Seja fazendo um curso, seja estudando, você está se. É um preparo. Eu vejo que pode ser um instrumento de apoio que pode para Deus usar. Uhum. E quando fala sábado, assim, aí vem, sei lá, não sei se o dia em si, da semana que fala, santificar o dia é complicado. Então, mais do que separar o dia, sábado, é o princípio de separar um tempo pro Senhor. Sim. É porque tiveram alguns caras que falaram que é importante que seja o sábado, porque o sábado é o sétimo dia. E é o dia do descanso de Deus, então é o dia que. Então é meio que simbólico, né? Simbologia.
Então, Por aí eu vejo. exemplo, se Sim. você for pegar o Pentateuco, ele tá cheio de numerologia. Cheio de numerologia. Sim. Então, Eu é vejo mais por constantes essa físicas questão. escondidas. Fazer o quê? Constantes físicas escondidas. Eu não lembro de cor, mas tem. Tem um tem co- rabino que fez um livro sobre isso, né? eu não lembro o livro. É um livro que na época eu não comprei, depois eu não lembro o nome. É uma pena. Cara, eu te mando o vídeo do Vilela que o cara faz propaganda do livro, o autor. Ele foi nesse programa do Vilela. Eu te mando ele, mas ele é um rabino que fez, acho que é a numerologia por trás, a numerologia perfeita da lei, É. ou da Torá. Por que que a Torá é a numerologia? Alguma coisa assim. Mas é bem interessante. É um rabino que tirou os números por trás da Torá e ele fez revelações muito interessantes. Por isso que judeu gosta de numerologia, né? Mas uma coisa que eu fico curioso, isso eu realmente eu nunca tive tempo de pesquisar, nunca fui atrás. Hum, Mas por que é sábado, não é domingo? porque, porque domingo, na verdade. Então, mas se a segunda semana, de repente a semana não pode ter começado na segunda? Porque isso é uma convenção muito posterior à Bíblia, ao próprio Antigo Testamento. Até Mas porque começou esses dias da quando? semana, esses nomes de dias de semana são referência a deuses romanos. Então, mas isso começou quando? Como é que. É, tem que ver. Como é que os gregos lidavam com isso? Porque o Então, calendário judeu é outra coisa também, né? esses dias da semana que a gente está acostumado, sábado, por exemplo, é referência ao deus romano que tem referência a outros deuses de outras culturas. Eu não lembro direito qual que é. É, mas eu acho que o dia da semana ele era. Então, mas de repente, eu não Ele sei era o se nessa mesmo. conversão não se perdeu, de repente, por que não? Semana começa na segunda, a gente tá todo mundo. No Brasil tá todo mundo errado. E tem país que começa na segunda, semana começa na segunda e tá certo. Então, É, eu não sei também. eu, não Isso sei, é uma boa eu tô pergunta. levantando uma hipótese aqui que eu não sei. Uma Mas eu pergunta histórica, né? ah, Pedro tá aí? Tô vendo. É que na verdade o sábado, o judeu, ele nunca perdeu esse dia, né? Tipo assim, desde que, como foi sempre um dia muito importante para eles, então eles Hum. sempre tiveram uma ligação muito forte com esse dia. Então, Então, assim, mesmo quando eles foram escravizados, mesmo quando aconteceu toda aquela desgraça com eles, eles não perderam o dia específico do sábado. É isso que você tá falando. até quando Moisés veio, aí Deus relembrou eles do sábado. Eles tinham esquecido e tal, né? Ficaram 400 anos no Egito. Aí Moisés veio e aí restabeleceu os sábados, Tá, colocou um monte tá de lei. Aí falhando. o povo do. é, Tá falhando, Pedro. Calma aí. Eu acho que é por causa do ventilador. Então, Não parece. Parece ser sinal. o, tá ouvindo melhor aí? não, o Agora Discord sim. pode ser ventilador mesmo. O Discord É o tem um ventilador, ele filtro. tava perto. Ah, Então, justo. o sábado o judeu nunca perdeu, depois de Moisés, né? Que aí Moisés veio, colocou as leis, falou: lembra-te do dia de sábado. Dali em diante, eles colocaram bastante regras, que aí veio até hoje, eles continuam guardando o sábado sendo sábado. Sim. Lógico, lá em Entendi. Israel, o sábado lá, eu acho que é algumas horas antes ou depois, não sei. Para nós, o sábado vai ser é a mesma coisa. Sim. Umas horas depois ou antes, eu não sei como é que funciona essa fuso horário, né? Mas Lá tá continua sendo adiantado. sábado normal. Não Não, se mas perdeu, Entendi. assim, como o pessoal, não, pode ser terça-feira, ou pode ser quarta, mas daí você vai estar guardando a terça ou quarta, porque está determinado, é terça ou quarta, e você vai guardar aquele dia do então, calendário e não o sábado, que seria o sábado, né? Como universal, entendeu? É universal. essa parte é um questionamento realmente que eu nunca parei para pesquisar historicamente. Porque nós tivemos até algumas alterações ao longo da história no calendário gregoriano que a gente tem atualmente em uso. Tem uns caras na Então internet, é bem inclusive. difícil, vamos dizer assim. Tem uns caras na internet que falam que teve um rei que ele pulou 300 anos. Mas não é por causa do rei, foi uma adaptação no calendário para acertar isso daí. Não sei se foi 300, mas tem um. O nosso calendário tem um período, acho que não sei se é 30 dias, ou tem um período de tempo que não existe.
Então, Uma tem data. gente que fala que foram esses 300 anos aí, que foi Eu não do sei ano se- 700 até o ano 1000, que foi meio que direto. Que foi tipo um rei olhou e falou assim: ah, mas o meu reinado não pode ser no ano 700, tem que ser no ano 1000. eu Eu não sou sei, eu muito sei que por volta de importante. 1500 por aí, foi feita uma alteração no calendário e foi pro lado, acho que 30 e poucos dias para conseguir acertar o calendário pro que tem hoje. Foi quando foi implementado o ano bissexto. É, 30 dias é ok, né? Tem um período da história, eu não lembro direito quando que é, quando foi, mas que não existe no calendário. 300 É, anos é é que anos, realmente. é que anos não fazem diferença. O importante é a semana. Aí, tipo, Então, pro judeu, ele sabe direitinho. Ele tá contando direitinho. Tanto que o ano deles não é de Jesus, né? O ano deles é de Moisés. Moisés não. É, de Moisés, da libertação do povo, se eu não me engano. ah, Aí hoje eles estão no ano 3000, alguma coisa. Não sei dizer direito, mas acho que eles têm mais. eles têm a contagem deles Ah, diferente da nossa, mas a semana é a mesma. Entende? O ano é Hum. diferente, mas a semana não mudou. O sábado, é verdade, né? O nosso sábado é o Shabat dos judeus. Tem razão. sim, é. É Aqui Tem no outro nome. Brasil, o Shabat do judeu é o mesmo sábado nosso, não muda nada. Sim. O que vai mudar é o horário. Tipo assim, o nosso dia, ele começa da meia-noite, vai até a meia-noite. Agora, O deles é das 6 da tarde. do sábado judaico começa às 6 da tarde e vai até às 6 da tarde. É, porque É o porque é judeu pôr do sol e começa pôr no do começa o sol. dia no pôr do sol. É, Não, porque mas isso. A pra Igreja eles Vai Católica é também. o vai de pôr do sol a pôr do sol. Então, A o Igreja sábado do Católica também, judeu pô. começa na sexta-feira no pôr do sol. A isso. missa de sábado à noite, ela é a missa de domingo. É? Pode ir em qualquer igreja católica. A missa do sábado à noite, que depois do pôr do sol, é a missa do domingo. Sim, porque, É a mesma. porque o dia bíblico nesse ponto sempre vai do pôr do sol até o pôr do sol. Interessante isso, né? Bem legal. Porque na verdade o homem, ele acha que tem o É, poder de tá mudar o cortando. horário, É, né? Mudar o Então, calendário. O homem acha que tem assim, o poder de mudar o calendário. Cortou. cortou. só não tem poder para mexer o sol, como mexer a lua, não tem poder, mas por isso que ela se mantém. O sol e a lua é a mesma coisa, só que o horário, chega um louco lá, tipo o Lula, vou por horário de verão agora e se lá, você. Mas ele não pôs, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas enfim, não vamos É, falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. É. Aí, ó, o reino dos céus. Vamos falar do reino dos céus. Vamos ver. Tô no versículo 44. terminar a passagem. Que passagem? A do versículo 36? Fica Não, assim. 36 já te falamos, já falamos. Peraí. Já. É. No 44. Então, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre e o esconde de novo, cheio de alegria. Ele vai, vende tudo que possui e compra esse campo. É, faz sentido. É a mesma coisa da pérola, né? Ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. E compra essas pérolas de boa qualidade. Exatamente. É, é porque as pessoas entregam tudo, né? Quando as pessoas mudam de vida, elas entregam tudo. Se você vê, tipo, chega um momento que você pagar o seu dízimo, ele frutifica muito mais você do que você ficar com aquele dinheiro pra você, que não faz mais sentido, né? E, e tem pessoas que dão mais do que isso, muito mais, entendeu? Porque é aquilo que edifica a pessoa, né? E aí depois a gente vai para a rede de pesca. É uma rede, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia, a puxam para a margem e sentados juntam em cestas o que é bom e jogam fora o que não presta.
Assim será no fim do mundo. Aí uma referência então para o Apocalipse, né? Os anjos virão, separarão os maus do meio dos justos e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. E aqui, Pedro, é uma referência direta ao Apocalipse, falando diretamente sobre a parábola do joio e do trigo. Diretamente. Então, se a gente fizer Uhum, essa interconexão, isso aqui pode ser literal. Entendeu? Tipo, no Apocalipse vai vir os anjos e eles vão pegar os ímpios e eles vão jogar literalmente, entendeu? E só uhum, vai sobrar o reino aqui. sim. Porque para um anjo deve ser muito fácil saber quem é bom e quem é mal, né? Porque a nossa função é investir para buscar as pessoas, frutificar no sentido de trazer as pessoas para o lado certo, né? Para a salvação. Você leva Jesus para as pessoas se converte e traz mais pessoas e assim vai. Você vai falando de Jesus e vai e vai colhendo esses frutos aí, vai cada vez vai frutificando e frutificando. A Uhum. gente não tem que ficar fazendo seleção. Então, por exemplo, eu não vou lá pregar no presídio, porque lá só tem gente de Satanás. Eu não vou lá pregar na Cracolândia, porque lá só tem gente destruída também. Não vão ser salvas mesmo. Não é nossa função julgar aquela pessoa. A gente tem que se esforçar e falar: vou tentar cuidar de você, vou tentar te ajudar sem julgar. Então, você vai ajudar aquela pessoa. Isso é a Uhum. nossa função. A função de destruir cabe a Deus. Então, Deus vai separar o joio do trigo, ou o peixe, né? O peixe bom, e vai jogar fora os peixes ruins. Essa função é de Deus. A nossa função é colher frutos, é plantar e buscar, sem se preocupar com as preocupações do dia, né? Do dia a dia, as perseguições, o trabalho, as aflições. A gente não tem que se preocupar com essas coisas. A gente tem que se preocupar com o reino. O resto, Porque toda a o resto. vingança é de Yahvé. Exatamente. Então a gente tem que focar somente no que Jesus fez aqui na Terra, fazer igualzinho que Jesus fez, sem se preocupar com o resto, entendeu? É muito difícil. Não sei quanto tempo vai levar Uhum. para a gente chegar a se doar como os discípulos se doaram e tudo mais, né? Mas é mais ou Sim, menos esse foco. E aí Deus vai fazer o juízo. É Ele quem vai fazer o choro e o ranger de dente nas pessoas que não aceitaram. Então não cabe a gente falar assim, sim. você é um salvo, você é um perdido. Não. Não, não. Lógico que não, isso não exclui a função nossa de praticar a justiça, lógico, de prender bandido, que a gente não é libertino, né? De amar, abraçar o cara veio te roubar, você abre a porta para ele roubar o resto. Não é nesse sentido que Jesus ensinou, né? Tem que prender, tem que fazer a justiça normal. Se tiver que matar em defesa, mata também. Mas a nossa função é se você prendeu aquela pessoa, ela se arrependeu, beleza. Aí você vai fazer sua função de perdoar e salvar aquela alma, né? Exatamente. Por exemplo, você não vai fazer vingança com aquela alma. Se você Não, prender se um ele se bandido, arrependeu, exatamente. Se ele se chega pra arrependeu, ele. É o ideal também seria. A gente tá falando de um mundo ideal aqui em que a gente conseguiria prender ele, ter acesso a ele pra tentar converter ele, porque hoje em dia o governo prende o bandido e ele vai pro presídio aprender mais filha da putice. Então uhum. é complicado. Mas eu sou super Hoje a em dia você favor, viu, de vai pra fazer escola, missão. né? Eu sou super a favor de fazer missão, sabe? Entrar no presídio e ir ler o evangelho pra esses caras, pra ver se Eu, acontece alguma coisa. eu acho que um ponto importante de lembrar nisso é que nosso trabalho é pregar, é ir falar, levar o evangelho a outra pessoa, quem quiser ajudá-los, quem precisa. Mas nosso trabalho não é convencer ninguém. Uhum. Então é uma coisa que eu acho importante sempre lembrar. Nosso trabalho não é convencer. Então É, é falar. Quem convence, o trabalho de convencer é do espírito.
É o Espírito Santo, né? Então, Eu também verifiquei aí essa questão aí. falar e ir pregar. Melhor, indo pregando. Onde você estiver, você falar. Seja com Uhum. sua vida, seja com palavras, seja no método que for tiver disponível para você falar. Então, acho que isso é uma coisa que eu acho importante. Sim, interessantíssimo. E aí, a gente passa para essa parte que a gente está chegando no fim já, que é o versículo 51. Interessante que o Jesus pergunta para eles: vocês entenderam? E eles responderam: sim. E Jesus lhes disse: por isso, todo doutor da lei que foi instruído no reino dos céus, ou seja, os doutores da lei eles já eram instruídos no reino dos céus. É o que eu falei para vocês, o significado da antiga aliança, que estava válida, e está válida até hoje. A turma só não sabe interpretar. E aí, todo doutor da lei que foi instruído no reino dos céus é como um dono de casa que tira de seu cofre coisas novas e velhas. Alguém pode interpretar isso aqui porque eu não entendi? Aqui eu não sei qual que é o sentido direito, né? Boa pergunta, Deixa eu né? ver aqui se tem algum comentário que possa ajudar. Deixa eu ver notas de rodapé. Hum, 52, velho. Então, a única coisa que E fala aqui profunda é que ele fala as que tem riquezas das escrituras transmitidas ao ele tem um comentário aqui povo. Não é a de Jerusalém, tá, gente? que é todo escriba. Ele fala que Jesus cita por causa da hipocrisia. Versado no reino, aí fala do versado no reino, que também é. Mas essa parte de jogar fora não comentou nada. É que na verdade eu acho que o mestre da lei que se torna discípulo do reino, como está falando aqui, é um pai de família que tira todo o seu depósito de coisas novas e coisas velhas. Dá a entender, provavelmente deve ser isso. O mestre da lei ele tem muito conhecimento das coisas, mas quando ele se torna um discípulo, ele vai. Vou dar um exemplo, né? A pessoa está na igreja lá há muito tempo, já está lá e, não, e não põe em prática mais, está meio que no automático na igreja e não tem mais sensibilidade com as coisas desse mundo, que só trabalha para a igreja, está lá dentro da igreja, fica meio que no automático. Quando você se transforma de novo para o reino, essas coisas, essa teoria toda que você tem, você renova ela e começa a pôr em prática. Não que você vai jogar fora tudo, você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu e vai pôr em prática para crescer o reino novamente. Pelo menos nesse contexto todo aqui, eu acho que seja isso. Já Interessante. falando Eu de tô depósito, né? abrindo. Você guarda tudo que você aprendeu, você deixa guardado e fica no automático. Quando você se Uhum, torna um discípulo, você pega de novo aquilo lá e vamos trabalhar. Entende? sim. Eu tô abrindo minha Bíblia de Jerusalém, porque as notas de rodapé aqui são muito preciosas. Então talvez ele dê uma interpretação interessante aqui pra gente. Vamos ver, a gente tá no capítulo 13, né? Sim. É o versículo. 51, 52. Primeiro eu vou ler como tá aqui. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse: por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Tá bem próximo mesmo com essa interpretação que você passou, Pedro.
Aqui, ó. C, nota de rodapé C. O doutor judeu que se tornou discípulo de Cristo possui e administra toda a riqueza antiga, acrescida das perfeições da nova. Esse elogio do escriba cristão resume todo o ideal do evangelista Mateus e tem bem a aparência de ser a sua assinatura discreta. Olha que legal. Esse aqui explicou bastante. O versículo convida os discípulos a ser também eles criadores de novas parábolas. Olha que legal. Muito bacana. Eu falo para vocês, essa Bíblia aqui é muito legal para estudo. Sim, a Bíblia de Jerusalém é muito boa. Então vamos lá, para a gente concluir. Jesus é rejeitado em Nazaré. Aqui, vocês viram a cena disso aqui do The Chosen? Não vi The Chosen nem um primeiro episódio ainda. Eu vi que Cara, ele prega lá na igreja e o pessoal fica revoltado quando ele rasga a roupa, né? é mais ou menos. Não é que eu acho que não chega a rasgar a roupa, mas eles arrancam ele do. Eles arrancam ele do. Como é que chama o lugar da sinagoga? Ele vai lá, prega na sinagoga. A cena é maravilhosa, Cláudio. Você tem que assistir isso. Ele tá pregando na sinagoga, e aí o pessoal fica assim, espantado. O pessoal de Nazaré. Aí o fariseu que tava lá chega e fala assim: peraí, você tá dizendo. Você disse que hoje é o dia do filho do homem e que você veio trazer. O que você quer dizer com isso? Ele falou assim: você está se referindo a você como filho do homem? Se você continuar fazendo isso, a gente vai levar você. Vai ter que te matar, cara. E aí ele chegou, ele olhou pro fariseu e ele falou mais alguma coisa sobre o filho do homem. Ele citou de novo o filho do homem. Aí o fariseu olhou para ele e falou assim: você está cuspindo, rasgando a lei que Moisés nos deu. Ele olhou pro fariseu e falou: eu sou a lei de Moisés. Aí o fariseu, oh, meu Deus, ele tipo cai todo assim, sabe? Todo menininha cai no, fica todo estranho, e aí eles pegam ele e vão levar ele para matar. Aí eles levam ele pro alto de uma montanha para tirar ele de lá. Eles perguntam se ele se arrepende. Ele fala: não, gente, eu não vou morrer hoje não. E ele passa no meio deles e vai embora. Bem legal. Eu já prefiro ler o roteiro. Opa, a Bíblia mesmo. Não, mas é muito legal. É que eu vou A ver essa encenação série, que mas eles ainda não fizeram. consegui. Você vai, depois que você vê a série, você vai agradecer a gente. É muito bom. E por isso que Jesus fala que o profeta não pode pregar na terra que ele nasceu, né? Porque vai dar merda. Basicamente isso que ele fala nesse trecho aqui. Certo? Isso aí. Porque na terra que ele nasceu, o pessoal vai rejeitar ele, porque tá acostumado a ver o Jesus. Ah, o filho do José. Pô, vou chamar você, Jesus, pra construir uma casa aqui. E aí ele Até chega mesmo lá os com um irmãos monte. de Jesus queria matar ele, né? Então, exatamente. O único que eu acho que ficou do lado dele foi o Lázaro, que começou a tentar dar uma de político, sabe? Ele falou assim: não, peraí, ele não quis dizer isso. Você não quis dizer isso, né, Jesus? Sim. Aí ele olhava fixamente pro fariseu, assim, eles levaram ele pra matar. Uhum. É bem interessante. Recomendo. Mas é isso, gente. Concluímos? Por hoje Sim. Longo capítulo, hein? Longo Sim. capítulo. Mas muito boa. Acho que a nossa análise ficou muito boa e quem assistir isso no futuro vai achar muito interessante as coisas que a gente comentou aqui. Muito bom. Então, boa noite para vocês e até a próxima. Valeu. Boa Boa noite. noite. Até mais. Valeu.